alegria muito grande estar aqui com a igreja, né? Estudando e conhecendo aqui, e tomando conhecimento da revelação de Deus, né? Por meio da sua palavra e da ação em nosso coração do seu Espírito Santo. Nada mais prazeroso do que isso, e não há maior privilégio do que esse, de termos acesso à pessoa de Deus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, seu filho amado. Nós vamos hoje estar lendo o capítulo 2. Nosso tema hoje vai ser o capítulo 2. Semana que vem nós encerramos no capítulo 3. É uma série na carta de Tito. Estamos aqui falando para a igreja e vendo aqui, não é, a edificação da igreja e como Deus trata, como Deus ele discipula, ele exorta e disciplina a sua igreja. Ele faz isso por meio dos seus servos. Sempre foi assim na história. A igreja é dele. E a providência da sua edificação, quem promove é ele, por meio da vida dos seus servos. Temos aqui dois explícitos aqui na carta, Paulo e Tito. Paulo é o mentor da carta, é o autor da carta, e Tito é aquele que foi encarregado por ele de permanecer em Creta, para pôr em ordem as igrejas de Creta. Isso aqui é o ponto. O objetivo da carta, a princípio, é este aqui. Mas a carta vai esboçar na doutrina como Tito deveria agir para que a igreja fosse colocada em ordem aqui. Então a gente pode imaginar que a igreja estava vivendo dias de muita crise, porque é necessário que ela seja colocada em ordem. Que ordem? A ordem da doutrina. Esse aqui é o ponto principal, a começar pela sua liderança. Então, se você põe em ordem a liderança da igreja, automaticamente ela vai ter o efeito dominó. Todos os membros serão também colocados em ordem pela posição da liderança da igreja. Então, vamos ler aqui o capítulo 2, quando Paulo passa a instruir a Tito, né, como ele deveria agir com as várias classes sociais, ou os vários grupos sociais que haviam na igreja. Eu lerei aqui e os irmãos acompanharão a minha leitura. Fiquem atentos, né, porque o capítulo 2 ele é o capítulo central dessa carta aqui. Né? Ela vai tratar aqui da beleza da doutrina, embelezando a vida da igreja, a vida dos crentes. Então diz assim Paulo no verso 1 do capítulo 2. Mas você, aqui se dirigindo a Tito, ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Olha a primeira orientação de Paulo. Ensinar a sã doutrina de acordo à sã doutrina. Não aumente, nem diminua, nem subtraia, nem acrescente nada. Seja de acordo à sã doutrina. Aí ele vai aqui falar das várias classes que haviam na igreja. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Então, a doutrina deveria entrar no coração desses homens para que se manifestasse dessa forma. Verso 3. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestres do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas, a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então a gente vê aqui o papel dos idosos na igreja. E como eles iam desenvolver esse papel, como eles deveriam testemunhar a sã doutrina na igreja. O verso 6. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Aqui é bem típico ao jovem, né? Ser moderado, né? Que realmente eles são muito impetuosos e rebeldes. E é interessante que logo em seguida ele vai chamar Tito para ser exemplo disso. Verso 7. Seja você mesmo, devia ser um jovem como esses jovens, um exemplo de boas obras, no ensino mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Então a gente vê aqui que Tito vai ser o exemplo
para os homens idosos, para as mulheres idosas, para as mulheres recém-casadas e para os jovens. E ele vai continuar aqui, no verso 9. Quanto aos servos, é interessante que essa palavra aqui, servo, né, no original é escravo, doulos. Escravo mesmo. Que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação. Que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, esse aqui é o resumo do que ele quer, não é? E do efeito da doutrina na vida da igreja. Qual é o efeito? Que a doutrina embeleze a vida de toda a igreja. Verso 11. Ele vai aqui voltar de novo aqui à teologia. Porque a graça de Deus se manifestou, aqui ele vai dar a razão, não é, da doutrina, o fundamento da doutrina. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, no caso aqui todos da igreja. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, aqui com relação à igreja, com relação ao testemunho de Paulo e a Tito, e ao poder da doutrina na vida do crente, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Que mundo aqui? O mundo do contexto do povo de Creta. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então aqui há uma expectativa escatológica que deveria ser gerada no coração dos crentes da igreja de Creta. E essa expectativa escatológica deveria governar, né, a igreja até a volta de Cristo. O verso 14. Aqui ele vai fundamentar todas as coisas. Aqui ele vai dar razão da doutrina e de todo o propósito de Deus, a sua promessa e a sua providência. Ele deu a si mesmo por nós. Quem? Jesus Cristo. A fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, qual era a finalidade da doutrina? Produzir na igreja as boas obras em Cristo. E ele vai encerrar aqui no verso 15, reforçando o que ele falou no verso 1 do capítulo 2. Ensina estas coisas. O quê? Ensina a doutrina. Também exorte e repreenda com toda autoridade. Que ninguém despreze você. Pai, a tua palavra que nós acabamos de ler, e agora vamos expô-la. Nos ajuda a entender e aplicar ao nosso coração, Pai, os princípios dela. E a ver a tua graça, o teu amor e a tua motivação em edificar essa igreja, a igreja de Creta. E não só essa, como todas as igrejas espalhadas por esse mundo que são fiéis à tua palavra e à tua doutrina. Obrigado por quem tu és, Pai. Obrigado pela tua boa mão, pelo teu pastoreio. Obrigado, Senhor, pela pessoa de Cristo, pela ação do Espírito Santo em nosso coração, para nos levar, Senhor, a esse conhecimento e para aplicar esse conhecimento à nossa vida, para que a nossa vida seja embelezada pela tua doutrina e isso possa, Senhor, atrair outros ao Senhor. Assim te oramos, pedimos a tua graça, a tua ajuda para entendermos. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, hoje estaremos dando continuidade à série sobre o livro de Tito, tendo como foco dessa série a igreja, seu papel na vida do crente e da sociedade. Porque nós entendemos que a sociedade só muda a partir da doutrina bíblica, dessa doutrina lá na igreja. Esse aqui é o foco. Como é que a sociedade de Creta vai ser mudada? Pela ação da igreja, testemunhando a mudança de conduta de vida no Evangelho. Isso vai impactar a cidade. Lembrando, as cartas do Novo Testamento, de um modo geral, sejam elas pastorais, pessoais e gerais, essa carta aqui é uma carta pessoal, é dirigida a Tito, tratam do início e edificação da igreja do Senhor e do papel do Evangelho, da graça de Cristo, na transformação da vida do crente e da sociedade. Esse é o foco. As cartas foram escritas no período embrionário da igreja, isto é, a igreja estava se formando através da pregação do Evangelho por meio de Cristo,
depois dos apóstolos e depois de pessoas anônimas que eram alcançadas pelo evangelho de Cristo. Elas saíram também pregando e fundando igrejas. Roma é um exemplo disso. Ninguém sabe quem fundou a igreja de Roma, mas se tem um estudo de que ela veio lá da ação do Pentecostes, quando Deus derramou lá em Atos 1:8. Então a igreja vem dali. Os crentes voltaram e ali fundaram a igreja de Roma. É o que alguns estudiosos atestam. Muitas pessoas oriundas das mais variadas crenças e culturas se convertiam, formando e participando ativamente da igreja do Senhor, testemunhando na sociedade a graça do evangelho de Cristo. Paulo, assim como Tito, foram chamados e vocacionados por Deus para fazer parte, da grande comissão para pregar o evangelho no mundo daquele contexto. Está aqui Tito em Creta e Paulo continuando as suas viagens missionárias, até por todo o Ocidente. As cartas do Novo Testamento são relatórios autênticos, inspirados por Deus, que revelam ou que relatam, primeiro, a expansão da igreja no mundo. Segundo, como os apóstolos e as lideranças das igrejas locais discipularam a igreja por meio da sã doutrina. Terceiro, como eles exortavam os crentes a se despojarem da velha natureza e a se revestirem da nova natureza recriada em Cristo. Quarto, como eles combateram os falsos mestres e as falsas doutrinas. Quinto, como eles ensinaram as igrejas a viverem centradas em Cristo, testemunhando a salvação de Cristo por meio do ensino, da pregação da palavra de Deus. Quando lemos a carta de Paulo a Tito, seu filho amado, temos acesso à expansão da igreja do Senhor na ilha de Creta e a luta de Paulo e Tito para que os crentes de Creta vivam do modo piedoso conforme o evangelho de Jesus Cristo, para influenciarem aquela sociedade. Vemos também Paulo e Tito lutando contra os falsos mestres, judeus, que pregavam contra a obra plena de Cristo e a sua doutrina, como também confrontando os fiéis para que vivam segundo a fé que professam no Evangelho de Cristo. Não basta dizer que crê em Deus. Nós temos que testemunhar que cremos nele pela nossa própria vida, o nosso perfil de ser crente, as nossas boas obras. E o que estava acontecendo em Creta? Eu creio em Deus, mas vivia como se ele não existisse. Então Paulo vai confrontar isso aí, por meio de Tito. Vamos observar a partir desta carta que não há uma única igreja perfeita em todo o Novo Testamento. Não existe, irmãos. Não existe. Há muita luta para a propagação do Evangelho de Cristo e há muita luta para que os crentes absorvam, encarnem a sã doutrina e rejeitem aquela velha vida que viviam ali há anos e anos. Mas também vemos claramente que as igrejas buscam a santidade em Deus por meio da sã doutrina e lutando para se preservar em Cristo e assim influenciar o mundo por meio do testemunho da igreja. Além dessa luta contra os falsos mestres, as falsas doutrinas, nós vemos também que há crentes fiéis na igreja, que propagam, que proclamam, que anunciam esse evangelho. E mostra isso, a luta da igreja em permanecer e em perseverar em Cristo no meio de um mundo hostil. Paulo é o autor da carta. Ele escreveu nos anos 60 do primeiro século, entre a sua primeira e a última prisão, que foi em Roma a sua última prisão, quando lá foi morto no ano de 64. Paulo deixa Tito em Creta pensando na edificação dos crentes e lhe dá algumas instruções básicas para o bom crescimento da igreja. Primeiro, corrija o que está em falta com a liderança. Segundo, estabeleça presbíteros. E terceiro, seja o exemplo para a igreja, da doutrina. Na carta, Paulo apresenta os principais temas que Tito deveria doutrinar a igreja por meio da sã doutrina. Ponha a igreja em ordem. A sã doutrina deve orientar e transformar a vida de todos. A vida cristã piedosa e frutífera dos crentes devem ser evidenciadas e testemunhadas. Hoje, dando continuidade à nossa série, estaremos abordando o capítulo 2 com os seguintes pontos. Primeiro ponto, o ensino correto
da sã doutrina leva ao comportamento correto da vida cristã. Capítulo 2, versos de 1 a 9. Segundo ponto, vivendo no mundo hostil para a glória de Deus. Versos 11 a 13. E encerrando o último ponto, a beleza da sã doutrina de Cristo embeleza a vida do crente. Verso 14. E é justamente aqui o nosso tema central, é o último ponto. A beleza da sã doutrina de Cristo embeleza a vida do crente. Olha o propósito de Deus aqui, irmãos. Então vejamos o primeiro ponto. O ensino correto da doutrina bíblica leva ao comportamento correto da vida cristã. Verso 1 ao verso 9. Eu vou trazer aqui, irmãos, alguns comentários do projeto da Bíblia, em português. Isso é um projeto americano muito bom, né, onde eles trazem em vídeos, né, o resumo das cartas e dos livros da Bíblia. Muito bem feito o projeto. E ele trata aqui da carta de Tito, eu peguei essas informações desse projeto Bíblia em português, não é? Da Bíblia. Ele diz assim, abre aspas, Tito era um grego, olha que coisa interessante. Então Paulo deixou em Creta um grego. Não deixou um judeu, nem um romano, nem um gentio. Deixou um gentio grego. Alcançado pelo evangelho da graça de Deus. Era servo de Jesus Cristo e discípulo de Paulo. Por ele ser grego, ele conhecia bem a sociedade grega, seus costumes, as tradições religiosas e suas mitologias. Olha como Paulo foi estratégico. Creta, isso aqui continua falando o projeto da Bíblia. Creta, segundo os estudiosos, era uma sociedade influenciada pela mitologia grega. Os moradores da ilha acreditavam que Zeus, um deus da mitologia grega, nascera na ilha. Eles criam nisso. Zeus, aqui vamos falar do conceito de Deus na mitologia. Zeus tinha um caráter dissimulado para seduzir as mulheres e mentia para conseguir o que queria. Olha como se parece com a característica da cultura da ilha. Mentirosos, feras terríveis, glutões. Você está vendo a influência aí da mitologia grega e a própria influência do deus Zeus sobre a vida deles? A palavra grega para mentiroso era cretizô. Cretizô que vem de Creta, cretense. Então, o cretense era conhecido como uma pessoa mentirosa, traidora e gananciosa. Sob influência de quem? De Zeus, da mitologia grega. Agora, imagine, irmãos, o que é fundar uma igreja numa sociedade dessa. Tem que ter algo muito maior, muito mais belo e sublime do que os conceitos da mitologia que apontavam para Zeus como Deus da cultura grega e dos cretenses. No segundo capítulo da carta, Paulo vai orientar a Tito como ele deveria ensinar a doutrina bíblica para que ela provocasse a mudança de comportamento na vida dos cretenses e, consequentemente, da sociedade. Porque esse aqui é o ponto em questão. Irmãos, por que nós proclamamos o Evangelho? Por que nós evangelizamos? Logicamente que a gente pode, para a salvação da alma da pessoa. Não, isso não é errado. Mas isso é reduzir muito o poder do Evangelho no contexto social. Nós não podemos reduzir, irmãos, o Evangelho só à questão de salvação da alma da pessoa. Isso faz parte do projeto. Isso faz parte da intenção de Deus em salvar as pessoas. Mas vai mais além. É porque a partir dessa pessoa salva, a sua influência vai ser enorme na sociedade. É aí que vem a mudança social. Não é simplesmente pela política, pela sociologia, pela filosofia, pelas ideologias sociais e humanistas. Isso não vai mudar nada. A doutrina bíblica deve produzir na vida do crente fiel uma mudança que vem do alto, adentrando o coração do crente pelo poder do Espírito Santo, provocando uma mudança radical no seu modo de pensar e agir, modificando assim seu comportamento pessoal e social. Isso aconteceu com você. Porque se o Evangelho, irmão, não provocar em você essa mudança moral
que transforma o seu comportamento pessoal e social, alguma coisa está acontecendo, está faltando. Como aqui para os escravos. Olha que coisa interessante aqui para os escravos. Olha só. Em tudo sejam obedientes. Por quê? Eles não eram obedientes. Que não sejam respondões. Que não furtem. Que não deem prova de tudo. Então, a gente começa a perceber essa mudança moral na vida das pessoas. Dos jovens, dos homens idosos, das mulheres idosas e das mulheres recém-casadas. A mudança no coração do pecador nunca vem de fora para dentro. Isso não é o meio político, social e econômico que vai mudar a natureza humana para fazer com que o homem seja melhor. Isso não vai acontecer. Por isso que esses projetos aí, ideológicos e políticos e sociais, irmãos, descambam. Eles têm o seu auge pela força da imposição da tirania, mas não conseguem manter, porque não muda a sociedade. Nós temos isso na história. Quantos impérios se levantaram aí, prometendo a evolução do homem, a mudança do homem, e não aconteceu nada. Qual foi o grande fracasso do iluminismo? Quando tudo cai por terra. O que é o iluminismo? É a razão do homem, que vai iluminar a sua vida, a sua mente, os seus atos, a sua cognição. Então o homem vai ser dirigido pela sua própria razão. Isso é o iluminismo, a filosofia que nasce na França. E se espalha por todo o Ocidente. Mas qual é o grande fracasso do iluminismo, da razão humana? As duas grandes guerras mundiais. Faliu. Não trouxe resposta. Por quê? Porque a natureza humana continuou a mesma. Não evoluiu. Nós progredimos. Há um progresso na humanidade, existe um progresso, isso aí está claro. Latente e patente na medicina, na tecnologia, nas ciências. Isso é progresso, mas evolução da natureza humana, não. O homem continua o mesmo. Manchado pelo pecado, egoísta. Obstinado ao mal. Este é o engano das ideologias e das filosofias humanistas. O homem não é o centro do mundo. O racionalismo não é a resposta para a hostilidade que vivemos no mundo hoje. Olha o povo de Creta, que adorava a Zeus. Alguma mudança? Nenhuma. Até que chega o Evangelho. Aí sim. Assim como a mitologia grega não foi a resposta para uma mudança radical na vida dos cretenses, assim é hoje a filosofia no mundo ocidental, irmãos. Não traz mudança nenhuma. Como também no mundo oriental. Hoje nós vemos assim uma deflagração do islamismo no mundo. Mas olha para o Oriente, como é que o povo islâmico vive? Você já parou para observar isso aí? São guerras em cima de guerras. Guerras facciosas. Facções islâmicas contra facções islâmicas. Tribos contra tribos. Para impor à força a sua ideologia religiosa. Isso não vai mudar nada. Isso não é resposta para a mudança da natureza humana. Tanto as ideologias sociais como as filosofias humanistas, aqui incluo o racionalismo, nem a mitologia grega conseguiram mudar radicalmente o comportamento hostil do coração humano, manchado pelo pecado. Vivemos num mundo cada vez mais hostil e desumanizado. Esta realidade nega o poder das filosofias para a mudança do coração do homem, pois o problema do homem é moral e não filosófico, e não existencial. Então, o que Paulo propõe aqui a Tito, ou o que a sã doutrina propõe aqui à igreja de Creta, é a questão moral. Atingir a moralidade do coração humano e transformar o imoral no moral, por meio do evangelho da sã doutrina. Paulo, no verso 1 do capítulo 2, diz a Tito: ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Olha que orientação, irmãos. Para a igreja, para os pastores também. Todas as igrejas espalhadas pelo mundo
deveria centrar a sua atenção e a sua pregação no que está de acordo com a sã doutrina. E não mais que isso. Não inventar coisas, não inventar outras teologias humanas, ou inventar moda com a pregação, com o culto. Nada disso deveria existir. Mas apenas essa radicalidade, esse compromisso, ensinar o que está de acordo com a sã doutrina e ponto final. Isso basta. Porque é isso que vai provocar a mudança no coração de todos. A que doutrina Paulo está se referindo? Aqui no contexto da carta. A cristologia, a pessoa de Cristo, que foi apresentada nos versos 1 a 3 do capítulo 1 e repetida no capítulo 3 e verso 7. Paulo se referia à doutrina da pessoa de Cristo, onde os tesouros da vida eterna estão revelados. E quem revela isso? A sã doutrina, a cristologia, doutrina de Cristo, a sã doutrina, de acordo com a sã doutrina, de acordo com o ensino de Cristo. Ele diz que tanto ele e Tito foram chamados e vocacionados para promover, para proclamar, para testemunhar, para ensinar, para exortar a igreja, para edificar a igreja, na fé, no pleno conhecimento da verdade e na esperança da vida eterna que Deus manifestou mediante a pregação do Evangelho. Cristo, irmãos, é o Evangelho. Cristo é a boa notícia. Cristo é a sã doutrina. Cristo é o centro da doutrina. Ela foi revelada e manifestada por Deus por meio da pregação do Evangelho da salvação. Cristo é o Evangelho da salvação. Então, Tito prega a Cristo. Prega a Cristo. O que ele ensinou. Observe a recomendação de Paulo no verso 1 do capítulo 2. Ensina de acordo à sã doutrina, isto é, instrua a igreja em Creta, sem adulterar a doutrina, sem poluir a doutrina, sem usar a doutrina em benefício próprio. O que acontece hoje com a grande maioria das igrejas? Se utiliza da sã doutrina em benefício próprio, de enriquecimento próprio. Isso é, irmãos, heresia, isso é apostasia pura. Isso é desgraçar a vida da membresia da igreja. O ensino da sã doutrina deve levar a igreja de Creta ao correto comportamento cristão. Então, ao observar as igrejas à nossa volta, o que é que nós devemos observar? Se a vida da membresia está de acordo com a sã doutrina. Senão, essa igreja não é uma igreja séria. Corra dela. Esse é o princípio. Essa é a referência. Porque nós devemos, irmãos, testemunhar o poder da sã doutrina, moldando o nosso caráter, a nossa moral, conforme a moral e o caráter de Cristo. Então, se eu observar os crentes e eles não agem conforme a sã doutrina, essa igreja não está ensinando corretamente a sã doutrina. O que nós vemos aí ao nosso redor, tem um quadro aí tenebroso a respeito disso. Infelizmente. Há uma relação direta entre o verso 1 e o verso 15 do capítulo 2. Paulo, no verso 15, amplia o ministério de Tito. Indo mais além, ele diz, exorte e repreenda com toda a autoridade da doutrina. Observa aqui, olha no verso 1. Mas você ensina o que está de acordo com a sã doutrina. Tudo bem, Tito. Agora, olha o verso 15. Ele vai aprofundar aqui. Ensina estas coisas. Que coisas? A sã doutrina corretamente. Exortando e repreendendo com toda a autoridade da doutrina. Não da pessoa dele. Porque o que faz o líder ter autoridade é a doutrina, não o líder em si. Esse é o ponto, irmãos. O centro da igreja não é o pastor, não são os presbíteros. O centro da igreja é a doutrina de Cristo, é a palavra de Deus que deve governar a vida da liderança e dos membros da igreja. E a autoridade da igreja vem a partir desse conhecimento da doutrina. Então, quando nós vamos exortar alguém, ou discipular alguém, ou disciplinar alguém,
Não é coisa da minha cabeça. Mas eu devo abrir a Escritura e dizer, olha, a Escritura diz isso, isso, isso e isso. E a sua conduta está assim, 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 em confronto com o que a doutrina está dizendo. Então, conserta a tua vida, cara. E ponto final. De quem a autoridade é minha? Não. De quem foi a autoridade? Da doutrina, da Escritura. O que foi que aconteceu? Deus me usou para isso, só, e nada mais. E nada mais. É o que Tito está dizendo aqui, o que Paulo está dizendo aqui é Tito. Olha, a doutrina tem autoridade, então ensine, exorte e prega sobre ela. A igreja era os versos 2 a 10 do capítulo 2 tratam de como deveria ser o comportamento dos crentes de Creta. Versos 2 a 10. A igreja era composta por pessoas idosas, jovens, casados e recém-casados e escravos. Para cada grupo da igreja, há um ensino doutrinário fundamentado na sã doutrina. Olha que coisa interessante aqui. Vejamos o ensino doutrinário para cada grupo. Observe que o ensino doutrinário vai apontar para o novo comportamento moral que eles deveriam ter, fundamentados no Evangelho de Cristo. Os homens idosos, verso 2. Sejam exemplo da vida cristã, tenham uma vida digna e uma fé vibrante. Olha que coisa interessante aqui. Verso 2. Quanto aos homens idosos, ele começa do mais velho para o mais jovem. Porque de onde vem o exemplo? Dos mais velhos. Se os mais velhos não dão exemplo, o que vai acontecer com os mais jovens? Devassidão total, irmãos. Em casa, os filhos estão olhando para quem? Para os pais. Se não há um testemunho cristão dos pais dentro de casa, eles vão aprender o quê? O que o mundo está ensinando. Devassidão total. Olha aqui para os homens mais idosos. Sejam moderados. Logicamente, não estavam sendo moderados. Se a exortação é para isso, modifique a sua moralidade a respeito disso. Modifique a sua conduta de vida. Né? Sejam respeitáveis. Como é que se dá o respeito? Como é que alguém se dá respeito? Respeitando os outros. É verdade? Claro. Claro. Sensatos, sensatez. O que é sensatez, irmãos? Olha, analisa, pensa antes de agir ou de falar qualquer coisa. Vai mais além aqui. Sadios na fé, no amor e na perseverança. Olha só que coisa. Isso aqui é para os idosos. Então, o que é que a doutrina vai fazer aqui? Vai moldar, vai mudar completamente, né, o caráter moral desses homens idosos. Ela tem um poder para isso. Os versos 3 a 5. As mulheres idosas. Do mesmo modo, olha como Paulo usa aqui essa expressão do mesmo modo duas vezes. Aqui é a primeira. Do mesmo modo, sejam um exemplo da vida cristã. Ensinem e ajudem as mulheres mais jovens a serem esposas e mães piedosas. Olha que coisa interessante aqui. Olha só. As mulheres mais idosas aqui da igreja, não é? Têm uma conduta reverente. Como? Não sendo canonleadora, não sendo fofoqueira e não sendo escrava do vinho. Essas mulheres gostavam de tomar uma lá. Para com isso. Né? Que sejam mestres do bem. Aí Paulo vai dizer como ele deve usar esse semestre do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas a amar os maridos e os filhos e a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha o propósito aqui. Agora, irmãos, olha que coisa interessante. Quantas vezes você que é mais velha do que as jovens, você já instruiu a jovem a ser boa dona de casa? Nenhuma vez. Não é nosso costume fazer isso. Qual é o nosso costume? Não, seja uma boa profissional, estude, pá. Mas boa dona de casa, você não vê. A SAF instruindo as mais jovens a serem boa dona de casa. Eu nunca vi a SAF preocupada com isso. Você já viu alguma vez? Alguma mensagem sobre essa? Que a SAF da Igreja Presbiteriana está preocupada com a instrução para as mais jovens recém-casadas serem boas donas de casa? Amando os filhos do marido, se submetendo a ele, para que a palavra de Deus não seja difamada. Irmãos, está aqui a doutrina.
Mas o que é que a gente escuta? Não é? É essa personificação da profissão da mulher. Isso é feminismo na igreja. Muito sutil, mas é feminismo na igreja. Eu não sou contra que você seja uma boa profissional. Não é isso. Mas isso não é o fundamental. Isso faz parte. Porque o seu papel, não é bem familiar. Boas donas de casa, amando os maridos, não é? Submetendo a ele e amando os filhos. O papel da mulher. Olha só, irmãos, não impacta isso na nossa vida? Impacta hoje a igreja, a doutrina. Isso vai embelezar a vida das mulheres. Mas você é crente, no meio social, você dizer que é dona de casa, nossa, que é isso, fulana? Dona de casa pelo século XXI, como é que pode isso, dependendo do seu marido, do dinheiro dele? Ai, que coisa horrorosa, você é escrava. Então, vem logo esses conceitos feministas que, né, em vez de produzir, não é, um conceito, né, de família, não, vai destruir o conceito da família. As mulheres hoje são cada vez mais independentes, né, e não estão nem aí com os filhos. Estão entregando as escolas para educarem os filhos. Né, educarem os filhos. Haja vista algumas famílias que são cristãs, como, por exemplo, o homeschooling, que se você conhece, você devia conhecer. As mulheres estão nesse contexto aqui, sensatas, boa dona de casa, amando o marido e os filhos. Vamos seguir aqui. Os jovens. Aí vou usar do mesmo modo de novo. A mesma quer dizer, o que vem para os homens idosos vai caindo para as mulheres, vai caindo para os jovens também, do mesmo padrão, não muda o padrão aqui. Seja um exemplo de vida cristã, vivam na moderação do evangelho. Paulo repete a expressão do mesmo modo 2 vezes, fazendo relação direta do mesmo comportamento moral para os grupos dos idosos, das idosas e das jovens recém-casadas. E agora vem os escravos, que eram escravos mesmo, eram escravos. Podemos mencionar aqui 3 atitudes do comportamento moral do servo escravo cristão para com seu senhor: lealdade, disposição em servir e confiabilidade, comportamentos morais. Mas, pastor, escravidão, como é que pode isso? Deus não está preocupado se o seu Senhor ele é bom ou se ele é mau, não. A palavra aqui não diz isso, não. Olha, submeta ao seu Senhor porque ele é muito bom. Não. A questão aqui, irmãos, olha só qual é o foco aqui para os escravos e para todo mundo. Para que manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Em todos esses contextos, a doutrina embeleza a vida do crente. Mas você vai dizer, mas pastor, que coisa... Isso é muito pesado. Digo, é pesado. Mas você é um escravo, ou você não sabia disso? Você é escravo de Cristo. Ele lhe comprou com preço muito alto, o seu sangue. Ele é o seu Senhor e você é servo dele. Mas olha a forma que ele lhe trata. Observa isso na Escritura. Leia o Salmo 23. É a forma que ele lhe trata, pastoreando sua vida. Mas também nós somos escravos daqueles que pagam o nosso salário. Não é verdade? É. Ele é seu Senhor. Não é verdade? É. Você está trabalhando para ele. Então você se tornou um servo dele, ou um doulos, ou um escravo, no bom sentido. E aqui tem as condições morais de como você deve tratar o seu Senhor, sendo ele bom, sendo ele mau. Isso não interessa. Por quê? Porque o seu serviço primeiro é para Deus, para que a beleza da doutrina se manifeste em sua vida. Vamos seguir aqui a nossa exposição. Paulo também faz recomendação a Tito, no verso 7. Olha o que diz no verso 7. Seja você mesmo, aqui é um imperativo, seja tu, é uma ordem. Porque se você não for exemplo, meu filho amado Tito, a igreja vai continuar do mesmo modo. Porque você vai ser o referencial da conduta moral que essa doutrina promove em sua vida para a igreja. Por isso, irmãos, que é tão importante a vida do líder, a vida do pastor.
E vocês devem observar a vida do pastor. Não é policiar a vida dele. Isso aí não existe. Você não pode ser um agente, né? Um agente fiscal da igreja. Onde é que ele foi? Que hora saiu? Que hora entrou? Não é isso, não. Mas é a vida moral dele. É a vida espiritual dele. Observa. Uma coisa é certa. Nenhum pastor é perfeito. Mas outra coisa também é certa. Ele está lutando para ser perfeito como Cristo Jesus. E eu também creio. Se ele é um servo de Deus, se ele cair, ele pede perdão e retoma e continua vivendo, continua seguindo. Ele é sincero diante de Deus da igreja. Então isso deve ser observado. Então ele diz aqui a Tito, seja você mesmo exemplo de boas obras. Que boas obras são essas, pastor? Boas obras que a justificação em Deus promove em nossa vida. No ensino, mostre integridade. Não enrole quando você está ensinando na igreja. Se você não sabe o assunto, estude antes de ensinar. Mas não enrole, não vai encher linguiça para a igreja. Desculpa aqui a expressão. Mas seja bem, mostre integridade no ensino. Você tem conhecimento, é reverência. Leve a sério as Escrituras, a palavra de Deus. Ensine com reverência, com temor, com zelo. Vai mais além aqui. Na linguagem sadia. Isso aqui, irmãos, é muito interessante. O que é uma linguagem sadia, irmãos? Primeiro, é uma linguagem que todo mundo entende. Não é uma linguagem subliminar. Não é uma linguagem com segundas intenções. É uma linguagem clara, transparente, que todo mundo entende. Sim, 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 não é não, sim é sim. Não tem artimanha na sua linguagem. Não tem segundas intenções na sua linguagem. É uma linguagem clara. Segundo, é uma linguagem sem palavrão. E não precisa disso. E irrepreensível. Ora, se a sua linguagem ela é sadia, ela vai ser irrepreensível. O que é ter uma linguagem irrepreensível? É que você é um cara desbocado. Né? Desbocado, não tem termômetro porque você fala. Não tem simancol, como diz lá em minha terra. Então, você deve saber, não é? A hora de falar, a hora de calar, o que não falar. Isso é uma linguagem sadia e irrepreensível. Não é? Para que o adversário seja envergonhado. Que adversário? Todos aqueles que se levantam contra o Evangelho de Cristo e contra essa doutrina, inclusive dentro da igreja. Inclusive os membros da igreja. Que não pegou, está vendo o que o pastor fez? Ah, é assim mesmo, é tudo igual. Então você destruiu o poder da doutrina na vida das pessoas. Porque o seu exemplo contradiz a sua fé, o seu comportamento cristão. Então a liderança aqui é exigida para isso. Né? O que me encanta nesses versos, irmãos, é a razão para o cristão viver segundo a doutrina do Evangelho da graça de Cristo. O verso 5 e o verso 10 revelam isso. O verso 5 revela para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha a beleza da doutrina. E o segundo, está no verso 10. A fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Olha só, irmãos, a doutrina embeleza a nossa vida. O belo de Deus nos cobre com a doutrina. Olha que coisa linda isso aqui. Resumindo o nosso primeiro ponto. O ensino correto da doutrina cristã revelará a beleza da doutrina de Jesus Cristo, nosso Salvador, no comportamento do crente fiel. E isso glorificará a Deus. O ensino correto da doutrina bíblica produz o comportamento correto da vida cristã e atrai outros para Cristo. Isso é bacana, hein? Somos chamados a isso aqui. Né? A revelar a beleza da doutrina de Cristo em nossa vida. Segundo ponto. Vivendo no mundo hostil para a glória de Deus. Versos 11 a 13. Essa é a nossa realidade. Como também é a realidade aqui do povo de Creta. Um mundo hostil. E não mudou. O mundo continua o mesmo, hostil do mesmo jeito. Não importa aqui a área, o espaço, o tempo, a cultura, a língua, a nação, não importa. A característica do mundo, ele é hostil. Ele hostiliza tudo que vem de Deus. Tudo.
Os versos 11 a 13 é uma exortação para todos os crentes de Creta viverem para a glória de Deus no mundo hostil. E olha, e logo em Creta, hein? Não precisamos falar, irmãos, de como era a sociedade cretense, que já vimos isso na introdução. Mas lembramos que era uma sociedade hostil a Deus e ao Evangelho de Cristo. Ser cristão em Creta não era brincadeira. Você seria um alvo constante no meio deste mundo hostil. Paulo inicia o verso 11 falando da beleza da graça de Deus e seus propósitos. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ele traz o fundamento para a igreja de Creta, viver para a glória de Deus numa sociedade escrava da mitologia grega e seus deuses. O fundamento é a manifestação da graça salvadora de Deus. O verbo manifestar, nesse contexto aqui, né, aqui do verso 11 aqui, né, porque a graça de Deus se manifestou, o verbo manifestar aqui no grego pode ser traduzido por aparecer iluminando. Olha que coisa linda aqui. Então, manifestar aqui é aparecer iluminando. Então, se aparece iluminando é porque há trevas, não é? E as trevas não deixavam aparecer o que deveria aparecer. Mas a manifestação da graça de Deus vai trazer luz para as trevas do coração da igreja de Creta, do povo de Creta. Ele vem iluminando. Então, Cristo é a luz de Deus para os pecadores em Creta e no nosso contexto. Ele foi manifestado, iluminando o coração do pecador para a verdade e a glória de Deus, por meio da salvação dos seus pecados. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha que coisa linda. Depois Paulo revela os propósitos da graça salvadora de Deus manifestada em Cristo. Primeiro, viver nesse mundo hostil de forma sensata, justa e piedosa. Olha só. Verso 12. Ela nos educa, quem? A graça de Deus, isso é, a sua doutrina. Para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, então a primeira coisa que ela faz é isso aqui, você vai renegar, você vai deixar, você não quer mais. Porque a luz entrou em seu coração. E não tem mais espaço para essas trevas. Então você vai jogar isso fora, automaticamente, pelo poder do Espírito Santo. Vivamos nesse mundo hostil de forma sensata, justa e piedosa. Isso aqui está falando de quê? Como o crente cretense deve viver no meio da sociedade, mas movido e transformado pelo poder da graça da doutrina de Deus no coração dele. Irmãos, isso vai fazer toda a diferença. Até em nosso meio aqui. Então, primeiro, viver neste mundo sensata, justa e piedosamente por meio da iluminação do conhecimento da sua doutrina. Segundo propósito, aguardar o retorno de Jesus Cristo. Olha o que ele diz aqui. Verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande e Deus e Salvador Jesus Cristo. Então aqui ele fala aqui da escatologia. Ele vai dar aqui um ponto, um referencial, um modus operandi de como nós devemos viver sensata, justa e piedosamente nesse mundo movido pelo poder da graça de Deus em sua sã doutrina. Esses dois propósitos devem governar a vida do crente nesse mundo hostil, até que Jesus volte para redimir todas as coisas. Isto é, o que deve governar a vida do crente fiel é a expectativa da volta de Cristo. Viver nesse mundo de forma justa, piedosa e sensata. Paulo está orientando a Tito a doutrinar a igreja, a pautar a conduta da vida moral da igreja na bendita expectativa da volta de Cristo. Então, há um propósito, há uma razão de vivermos nesse mundo hostil, piedosa, justa e sensatamente. Qual é o propósito? A volta de Cristo, para redimir todas as coisas. Então, esse referencial aí vai governar
ou deve governar a vida da igreja. Porque, irmãos, se nós perdemos esse referencial, o mundo vai nos engolir. É a bendita promessa escatológica de Cristo, revelada no verso 2 do capítulo 1, que vai governar a igreja de Creta. A esperança da vida eterna que Deus prometeu e que vai cumprir plenamente na segunda volta de Cristo. Essa é a expectativa da igreja hoje e daquela época. A maioria hoje das igrejas, irmãos, dos nossos dias, perdeu a expectativa escatológica como referencial de vida cristã neste mundo hostil. Observa isso. O mundo hostil está tão bom para uma maioria de crentes que eles não desejam a volta de Cristo. E a expectativa escatológica não governa a vida deles. Está muito bom aqui, Senhor, eu estou numa prosperidade aqui tremenda. Eu estou numa bênção tremenda. Para que eu se voltar? Está bom demais aqui para mim. Então, irmãos, quando a igreja perde essa expectativa escatológica, ela perde o prumo da própria doutrina. Ela se perde no meio da seara do Senhor. E é uma igreja sem impacto onde ela está. Por quê? Porque ela perdeu o seu alvo. Ora, se eu espero o Senhor nesse mundo justa, sensata e piedosamente, eu vou evangelizar, eu vou testemunhar automaticamente lá fora. Porque quando o Senhor voltar, ele vai me encontrar trabalhando para ele, servindo a ele. Porque isso é a vida piedosa. Mas quando nós perdemos essa expectativa, e nós começamos a achar que o mundo é muito bom, o mundo já nos engoliu. A vida cristã é meramente um item na sua agenda. A doutrina não tem mais aquele poder que deveria ter. Né? O mundo hostil está tão bom para uma maioria de crentes que eles não desejam a volta de Cristo. E a expectativa escatológica não governa suas vidas. Para este, o céu é aqui. Estão tão embebedados com as bênçãos materiais que esqueceram da glória da volta de Cristo. E de que o mundo é hostil ao Evangelho e à igreja. Não tem perseguição, não. Isso é conversa. Isso é... Por quê? Porque o mundo está muito bom aqui para eles. Irmãos, nós somos peregrinos desse mundo. Nós estamos como um povo que saiu do Egito, caminhando 40 anos lá pelo deserto. Nós estamos na mesma peregrinação. Do mesmo modo. A nuvem de manhã tapando o sol, a bênção do Senhor sendo derramada, e de noite a luz do fogo para aquecer do frio. E o Senhor caminhando conosco. Na expectativa de quê? De chegar à terra prometida. E qual é a nossa expectativa? A nova Jerusalém. Se não for essa a nossa expectativa, irmão, da vida cristã, nós estamos perdidos. Nós perdemos o referencial. Nós perdemos o Evangelho, né, dentro do Evangelho, da igreja. Outros crentes estão vivendo no mundo sem se importar com a hostilidade dele, copiando o seu comportamento, chamando isso de contextualização para ganhar os descrentes. Isso é um mal terrível. Vamos contextualizar a igreja para atrair o de fora. Onde é que Deus mandou fazer isso, irmão, na Escritura? Qual foi a ordem de Paulo aqui? Prega o Evangelho, ensina essa doutrina conforme essa doutrina. Ele mandou Tito contextualizar aqui a cultura grega dentro da igreja. O que é que muitos estão fazendo hoje, irmãos, no nosso contexto? Estão tão contextualizados com o mundo que você não sabe o que é mundo e o que é igreja ali dentro. Isso é uma apostasia terrível em nosso meio. E nós temos aceitado isso assim de uma forma, não é, para sermos igual ao mundo. Então a música, os ritmos, a pintura, é show de luz, é estroboscópio na igreja, é um altar grande passando filme atrás enquanto o pastor prega, enquanto o louvor toca. Então é todo aquele cenário hollywoodiano, contextualizado com a cultura ocidental, para atrair os descrentes. Isso vai atrair? Não vai. Irmãos, não é pela imagem, não é pelo visual que se atrai.
palavra que é clara, mas é pela sã doutrina sendo pregada fielmente, como a sã doutrina deve ser pregada. É isso que vai confrontar os corações das pessoas. Paulo instrui a Tito: doutrina a igreja para viver na expectativa da volta de Cristo. E é nesta doutrina que os crentes de Creta devem pautar seus comportamentos, para não se desviarem com as pautas do mundo hostil. Resumo deste ponto: o crente fiel deve viver na conduta cristã conforme essa doutrina, na expectativa da volta de Cristo, glorificando a Deus no mundo hostil a Ele. Sem contextualização, irmãos. Isso não existe na cultura cristã, na Bíblia. Você não vê Daniel lá com Nabucodonosor, é com Nabucodonosor mesmo, né? Ele se contextualizou ali? Não se dobrou, irmãos. Não se dobrou. O Nabucodonosor até mudou os nomes dele para nomes da língua babilônica. E eles nem... Pode mudar meu nome, apenas aparência isso, mas lá dentro eu não vou me conformar à cultura babilônica, eu não vou contextualizar o evangelho de Deus aqui a esse contexto aqui. Antes, pelo contrário, eu vou confrontá-lo com o meu testemunho. E o rei foi abalado com isso. Não só ele, né? Vários reis foram abalados com o testemunho dele, né? Desses meninos, né? Terceiro ponto: a beleza da sã doutrina de Cristo embeleza a vida do crente. É a única beleza, irmãos, que vale a pena a gente se embelezar. Essa aqui. A nossa beleza não é física, como não foi a de Cristo. Ele não tinha aparência que agradasse ninguém. Mas quando ele abria a boca, irmãos, as pessoas se dobravam aos pés dele. Esse homem fala como quem tem poder. Se dobravam à sua doutrina. Paulo conclui o capítulo 2 de modo maravilhoso, exaltando a pessoa de Cristo e a sua perfeita e plena obra da salvação no verso 14. Este é o verso-chave da carta. Ele resume neste verso toda a teologia e a aplicação doutrinária da carta. Olha o que diz o verso 14. Ele deu a si mesmo por nós. Olha o propósito. A fim de nos remir de toda iniquidade. O que é que a doutrina está fazendo na ilha de Creta? Remindo os crentes de toda iniquidade. Pelo poder da graça de Deus. E purificar para si mesmo. O que é que a doutrina está fazendo aqui? Purificando os comportamentos morais do povo. Para adorar a Deus, para estar na presença de Deus. Purificação do povo. E purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. São meus, dedicado à prática de boas obras. Isso aqui é o resumo da carta. O tema central da carta está aqui. Paulo, no verso 14, revela o fundamento e os propósitos de Cristo em criar e fundar a sua igreja. O fundamento dela é o sacrifício dele na cruz, derramando o seu sangue em favor da salvação da sua igreja. E quais são os seus propósitos aqui, segundo aqui o verso? Nós temos aqui pelo menos 3. Primeiro, remir sua igreja de toda iniquidade. O que era que a doutrina ia fazer com os cretenses? Remi-los de toda iniquidade. E não só isso, segundo propósito, purificar o povo de Deus. Irmãos, nós somos remidos pelo Senhor e fomos purificados pelo sangue de Cristo, na obra de Cristo na cruz. E o terceiro propósito da carta aqui, a prática das boas obras. Então você vê que aqui há uma cadência hierárquica perfeita, divina. Primeiro, a remissão dos pecados. Segundo, a purificação da vida, da moral. Depois vem as boas obras. Não é o inverso, como muita gente pensa. Salvação, justificação e boas obras. Que são resultados de quê, boas obras? Da salvação e da justificação em Cristo. Esse aqui é o ponto, nessa hierarquia que Paulo está trazendo aqui, de propósito de Deus aqui. A piedade de Deus é revelada na sã doutrina no fato de que
A morte de Jesus foi tornar seu povo santo e dedicado à prática das boas obras em Cristo. A beleza da sã doutrina é revelada no testemunho do crente, quando ele é ensinado na sã doutrina e a põe em prática por meio das boas obras em Cristo. Olha que coisa bacana isso aqui. É no verso 14 que toda a sã doutrina se fundamenta, pois ela revela o conteúdo e a essência do Evangelho, a pessoa de Cristo, sua obra e sua missão. O verso 14 traz isso, é a essência da doutrina de Cristo, na sua pessoa, na sua obra e na sua missão. O verso 14 nos diz, ele deu a si mesmo por nós. Esse é o princípio de todas as coisas. Para a criação, o fundamento da igreja e a sua edificação. Esta verdade bastaria para toda a igreja se prostrar diante de Deus em profunda gratidão e submissão. Jesus voluntariamente e piedosamente se oferece em morte de cruz para ser sacrificado a favor do seu povo, com o propósito de remi-los, purificá-los de todo pecado, para que eles testemunhem, por meio da nova conduta de vida, as boas novas do Evangelho de Cristo. Aqui estão as boas obras. O imperativo para Tito é: ensine estas coisas aos cretenses da igreja de Creta. Exorte-os, repreenda-os com a autoridade da sã doutrina para que vivam nesse contexto. Jesus tornou esta igreja de Creta santa e seus crentes, trouxe para eles a sua sã doutrina, para que ela provoque no coração deles uma mudança radical de comportamento e que eles alcancem a sociedade, impactem a sociedade com essa mudança de dentro para fora provocada pela sã doutrina. Conhecendo o contexto social de Creta, só o poder do Evangelho poderia transformar a sociedade de Creta por meio do testemunho da igreja, por meio da nova conduta de vida dos crentes cretenses. É o único meio, irmãos. É o próprio Paulo que fala em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Ele diz o seguinte, o mesmo Paulo que escreveu para Tito, falando do poder do Evangelho aqui, na sociedade, no meio do povo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Primeiro do judeu, a quem se referia a ele, que Paulo era judeu. Também do grego, olha só, lá em Creta, que representa aqui os gentios. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Observe duas verdades sobre o Evangelho que Paulo diz em Romanos 1, 16 e 17. Primeira verdade, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É isso que Tito tem que ensinar à igreja. Segundo, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Que justiça? Que justifica o pecador. Essas verdades apontam para Cristo. Cristo é a salvação do seu povo e em Cristo a justiça de Deus se revela para justificar o seu povo. Ensina isso, Tito. No final do verso 17 de Romanos 1, ele é o resultado da salvação e da justificação do pecador por meio de Cristo. Ele viverá por fé na sua salvação e justificação em Cristo. Isso é, fé na sã doutrina. A sã doutrina de Deus embeleza o pecador com a salvação e a justificação de Cristo, para que ele testemunhe o poder do Evangelho por meio das boas obras em Deus. É por isso que Paulo fala em Romanos e está também instruindo a Tito para fazer a mesma coisa, para ensinar a igreja, a doutrinar a igreja. É isso que Paulo diz nos versos 10 do capítulo 2 da carta, quando orienta a Tito a doutrinar os escravos. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Não furtem,
mas deem prova de toda fidelidade. Olha uma mudança de comportamento aqui moral. Olha o propósito. A fim de que todas as coisas, em todas as coisas, manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, irmãos, Deus nos adornou com a beleza da sua justificação, da sua salvação. E as nossas boas obras devem exalar o perfume dessa beleza que Cristo nos adornou. Resumindo, irmãos, o propósito desse último ponto. O propósito do Evangelho ou da sã doutrina é revelar a sã doutrina de Deus para que o crente aprenda e manifeste em sua vida a beleza da doutrina de Cristo, nosso Salvador. Nós estamos aqui para isso, irmãos. Fomos chamados e vocacionados por Jesus Cristo para isso e embelezado. É uma beleza eterna, não é passageira, não é efêmera. Não depende de maquiagem, de adereços para parecermos belo e bonito, né? Pedro fala sobre isso na sua primeira carta, quando instrui as mulheres a serem belas, conforme essa doutrina, não nos adornos do penteado, nos frisados, nas pulseiras de ouro, não. Essa beleza não nos interessa, é aparente, mas a beleza que nos interessa, irmãos, essa que é adornada por Deus na nossa salvação e na nossa justificação e fundamentada na sã doutrina. Conclusão da nossa exposição de hoje, irmãos. Hoje aprendemos 3 lições básicas para a nossa vida pessoal e a nossa comunhão com Deus e com os irmãos. Primeiro, o ensino correto da doutrina bíblica me leva ao comportamento correto da vida cristã. Somos chamados para isso. Segundo, nós vivemos num mundo hostil, mas nesse mundo é que nós devemos glorificar a Deus, testemunhando a beleza da sua doutrina. Aí vem um terceiro ponto. A beleza da sã doutrina de Cristo embeleza a vida do crente. Vamos orar ao Senhor? Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo modo que o Senhor trata a nossa vida, pelo modo que o Senhor edifica a sua igreja, pela pessoa de Cristo, do Espírito Santo e pela Tua bela doutrina, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a entendermos, a aprendermos e aplicarmos, Senhor, essa doutrina na nossa vida e sermos embelezados por ela. Obrigado por quem Tu és, Pai. Obrigado pela palavra que ouvimos hoje. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja, com todo o povo de Deus parado sobre essa terra, e que o Senhor embeleça a Tua igreja com a Tua sã doutrina, Senhor, com a pregação fiel da Tua palavra. Ora, vem, Senhor, vem buscar a Tua igreja. Amém. Amém, irmão.